Lázaro Gabriel da Costa Martins, de apenas 11 anos de idade, carrega consigo uma história comovente. Quando tinha apenas 6 anos, a mãe dele descobriu que ele enxergava de uma forma diferente. Ela descobriu que o filho tinha uma doença nos olhos chamada estrabismo, que se dá por conta de um desequilíbrio na função dos músculos oculares, fazendo com que os olhos não fiquem paralelos. No estrabismo, enquanto um dos olhos olha em frente, o outro está desviado. Dona Laurijane explica sobre como foi a descoberta no filho. Quando a gente descobriu ele tinha 6 anos de idade, ele reclamava muito de dor de cabeça. E nesse período que a gente descobriu, ele tinha acabado de ganhar uma faixa de um evento que ele tinha feito. Então eu fui no Instagram, procurei a doutora Milena e ela pediu para eu levar ele para uma consulta para ver o que era, né? O porquê que estava dando essa dor de cabeça nele. Então eu levei ele lá. Quando chegou lá que ela foi fazer o exame, foi fazer tudinho lá, que ela coloca os bonequinhos aqui para qual lado ele pode estar olhando. Então quando ele virou, ela percebeu que ele tinha o estrabismo. E aí ela disse, mãe, ele está com desvio no olhar, mas vamos tentar o tampão para ver se vai melhorar a situação dele. Ele só tem 6 anos, ele não pode ainda fazer nenhum tipo de cirurgia devido à idade dele. Aí passou o tampão. Depois disso, aí ela disse para a gente voltar com 11 anos. A gente voltou com 11 anos. Quando ele fez 11 anos, a gente voltou. Quando a gente chegou lá para fazer o exame, infelizmente o estrabismo tinha passado para o outro olho, então ele já estava nos dois. A mãe fala também sobre as dificuldades que o filho enfrenta no dia a dia por ter que lidar com as críticas. E isso tem incomodado ele porque na escola as pessoas percebem, né? Porque ele olha e aí do nada ele faz o desvio. Então quando a pessoa olha para ele tenta focar para ninguém olhar, porque ele fica com vergonha, né? E tem pessoas que já conhecem a história dele e mesmo assim criam aquela situação desagradável. E então a gente resolveu fazer uma rifa. As dificuldades enfrentadas desde o descobrimento do estrabismo, Dona Laurijane enfrentou várias dificuldades financeiras para arcar com as despesas do filho e da casa. Por conta disso, ela teve a ideia de fazer uma rifa para arrecadar dinheiro, porém poucas foram vendidas. Ela explica o motivo das vendas. A gente não conseguiu vender, infelizmente, as rifas todas, inclusive elas estão aqui ainda tem bastante para vender, ainda tem bastante. E aí o que acontece? A gente conseguiu pelo Dutra, né, a cirurgia dele, através de uma moça lá da UDI, que ele foi levado para lá para uma consulta e ela encaminhou ele direto para o Dutra, que o esposo dela trabalhava lá. Daí ele fez a consulta dele, foi constatado que ele realmente precisava fazer a cirurgia, né? E de preferência que fosse logo, porque o músculo do olho dele estava crescendo e muito rápido. Então a gente começou a preocupar com aquela situação, porque ele é apenas uma criança, né? Eu já vi pessoas que têm a situação dele, que é uma situação que eu fico triste olhando para a pessoa, porque a mãe não pôde correr atrás como eu já lutei tanto para mim fazer isso, para conseguir essa cirurgia para ele. Então ele já fez os exames de sangue, ele fez o exame, o risco cirúrgico, deu tudo certo no risco cirúrgico dele, a médica liberou para fazer a cirurgia. Então a gente está esperando só o resultado do sangue para poder levar para lá, para o Hospital Dutra, para ver qual é o dia que vai ser marcado. Porém, essa rifa que a gente está fazendo para comprar o material que é para ser dado, que é um fardo de arroz, é para pagar os R$200, que também está incluso na rifa. Sim. Né? Então, de R$420 só vai ficar 220, né? Sim. Ela fala sobre o valor que precisa arrecadar e fala que qualquer quantia é muito bem-vinda, pois o filho há muito tempo vem sofrendo bastante. O estrabismo foi descoberto quando Lázaro tinha apenas 6 anos de vida. Na época, a mãe, com a sua preocupação,
começou logo a correr atrás dos benefícios para ajudar o filho. Por conta da idade, na época, ele não conseguiu fazer a cirurgia. Hoje, com 11 anos, as dores são mais fortes e muito mais frequentes. Lázaro tenta lidar com as situações constrangedoras, mas nem sempre é possível. Por isso, ele faz um apelo para que o ajudem como puderem. Às vezes eu não ligo, às vezes aí toca e fica doendo, entendeu? Eu peço que me ajude fazendo Pix e qualquer coisa, chame minha mãe no WhatsApp. Através do Pix 99887670361, você pode estar ajudando a mãe do Lázaro a arcar com as despesas da cirurgia, além de colaborar para que o Lázaro volte a olhar o mundo com mais alegria e espontaneidade.